Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje na introdução para as mensagens do nosso retiro. Nós vamos falar dos batismos, exclusivamente do batismo no Espírito Santo. Você vai entender o significado real, verdadeiro e profundo do batismo no Espírito Santo, para nós buscarmos viver a realidade do batismo no Espírito Santo. Visto que eu tenho observado que por todos esses longos anos de caminhada cristã, a maioria de nós não temos experimentado o poder e a graça dada no batismo no Espírito Santo. Nós temos observado muito o falar em línguas e esquecido de todas as outras evidências, manifestações, frutos e obras que o batismo no Espírito Santo proporciona à nossa vida cristã. Portanto, eu quero falar um pouco a respeito dos batismos hoje, para que fique bem claro o que é o batismo. Então agora, nós vamos falar a respeito do batismo de uma maneira geral, com uma doutrina, de fato, uma doutrina a respeito dos batismos, o batismo no caso. Nós já temos um pouco de facilidade em compreender o batismo, porque nós fazemos batismos nas águas a todo tempo, a todo instante, que alguém se converte, aceita Jesus, nós logo conduzimos essas pessoas ao batismo nas águas. Então nós temos familiaridade com a palavra batismo. Bom, mas nós vamos etimologicamente compreender o que significa a palavra batismo. A palavra batismo, no caso baptisma, no grego, tem significado. E nós precisamos observar o significado da palavra, porque através do significado da palavra nós podemos compreender os batismos, no caso, inclusive o batismo no Espírito Santo. Então, o que significa a palavra batismo no grego? Número 1, significa imersão. Imersão quer dizer afundar. Então daí nós já podemos compreender e assimilar que nós não batizamos por aspersão, nós não pegamos um punhado de água e aspergimos sobre as pessoas no batismo, e nem por fusão, nós não pegamos um tanto de água e jogamos na cabeça de alguém, como se fosse um copo e jogássemos o copo na cabeça de alguém. Isso é chamado de fusão. Nós batizamos por imersão, quer dizer, nós afundamos as pessoas. Então a palavra batismo tem o significado de afundar. 2, de cobrir. Então nós cobrimos, o batismo é uma cobertura. No caso do batismo nas águas, o batismo é uma cobertura nas águas. Número 3, submergir. Então olha só, o que é uma submersão? Uma submersão é uma pessoa, no caso vou usar uma pessoa exercendo autoridade sobre a outra, no caso imergindo. Então o que seria uma submersão? É uma pessoa responsável, uma pessoa que tem autoridade, pegando outra pessoa e imergindo. Isso se chama submersão, certo? Então, número 4, uma imersão. Veja, imergir é afundar. Uma emersão é quando a pessoa é retirada da água e volta para a superfície. É quando a pessoa é retirada daquele ambiente a qual ela foi imergida. Quando ela volta, ela está sendo emergida, certo? Então esse é o sentido da palavra batismo. E nós vemos a palavra baptismos também como lavagem. Aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 6, no verso 2 diz assim: ensino de batismos. Então aqui em Hebreus, no capítulo 6, no verso 2, a palavra batismo tem o sentido de lavar, lavagem. Então, além da palavra batismo ter todos esses significados, aqui no livro de Hebreus, a palavra batismo
tem um significado de lavar, certo? Aqui no capítulo 9, no caso de Hebreus, no verso 10, nós vamos acompanhar aqui. Olha só o que diz, no sentido de lavar agora. Em quinto lugar, portanto, tem o aspecto de fazer uma lavagem, certo? Então, aqui em Hebreus 9:10 diz assim: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções. Abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Então, abluções aqui quer dizer lavagens. No Antigo Testamento se faziam abluções, batismos, lavagens. Ou seja, eram aqueles cerimoniais extensos de se lavar. Então, todos esses rituais de purificação do Antigo Testamento, em certo sentido, eram batismos, mas não no caso de imersão, de cobrir, mas no sentido de lavar, como havia no átrio, uma pia de bronze em que os sacerdotes, levitas e o sumo sacerdote se lavavam, era usada a palavra batismo, abluções, para fazer essa lavagem, essa limpeza, essa purificação, certo? Então olha só o sentido tão amplo, tão extenso dessa palavra batismo. O significado dela é muito importante para a gente entender o batismo no Espírito Santo, certo? Você consegue entender então agora, só pela etimologia da palavra batismo, o que é batismo com o Espírito Santo? É só você ligar então a palavra batismo ao Espírito Santo e você vai compreender que o batismo no Espírito Santo não refere-se apenas a falar em línguas. Você consegue entender agora o sentido? Então, nós vamos ver alguns exemplos agora, para que a gente fique bem fixado na nossa cabeça, o sentido desse batismo, da palavra batismo, do significado de batismo, para entendermos o significado do batismo no Espírito Santo, certo? Você consegue entender? Então, vou dar alguns exemplos aqui de como era usado essa palavra batismo. Como era usado pelos gregos, batismo. Número 1, pra você entender, tingir roupa. Olha, você que é mais antigo, você sabe que as nossas mães, elas tingiam as nossas roupas quando elas ficavam envelhecidas, certo? Você comprava aqueles tubinhos de tinta, colocava-se numa panela de água, muita água, fervia, jogava tinta e colocava a roupa ali. Ou seja, imergia a roupa ali. Então, quando alguém tingia a roupa antigamente, era um batismo. Pegava aquela roupa desbotada e lançava ela, afundava ela naquela água com a tinta, e daí falava-se, é um batismo daquela roupa. Então, tingir roupa era um batismo da roupa. Você consegue entender que o batismo, então, é a gente pegar a cor do Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é a gente pegar a cor do Espírito Santo, os elementos do Espírito Santo se impregnar em nós. É como se nós, como uma roupa desbotada, fôssemos imergidos na tinta e na água do Espírito, e então nós passamos a ter uma nova cor, uma cor viva, uma cor nova. Então olha só o sentido. Número 2, era um objeto dentro da água. Você pega um objeto e você coloca dentro da água. Então, por exemplo, ó, eu tenho um copo de água aqui. Olha, um copo de água, né? Então, olha só, nós temos um copo de água aqui. E o que quer dizer a palavra batismo? É eu pegar algum objeto e colocar aqui dentro, e esse objeto ser imergido lá dentro. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui no meu bolso uma balinha que eu ganhei hoje. Essa balinha eu vou usar para exemplificação do que eu quero explicar. Essa bala aqui, então, eu vou usar essa bala como exemplo. Então, o que é submergir? Eu estou submergindo essa água.
que é uma submersão? Uma pessoa que tem autoridade lançando outro objeto ou pessoa dentro da água. E aí ela vai ser batizada, ou seja, ela vai ser imergida. Então, eu acabei de imergir essa água, essa bala. Essa bala está batizada. Ela está imergida, ela está dentro da água. Então, olha que extraordinário, né? O exemplo aqui fica tão simples, né? O que é ser batizado com o Espírito Santo? É eu ser lançado para dentro do Espírito Santo. Viu? Ser lançado para dentro do Espírito Santo. Então, a bala foi lançada para dentro da água. Eu submergi a água. Agora, se eu quiser fazer uma imersão, eu vou e retiro a bala. Você viu? Como é profundo ser batizado, de acordo com as Escrituras, ser batizado no Espírito Santo, no caso. Nós somos imergidos para dentro do Espírito Santo. Qual que é a nossa visão? Que o Espírito Santo vem morar em nós. Perfeito, perfeito. Mas nós passamos a morar, somos batizados, imergidos no Espírito Santo, viu? Então, olha como ficou claro. Agora, em terceiro lugar, então, em primeiro lugar, é a roupa sendo tingida, é um objeto sendo lançado para dentro da água. Eu dei o exemplo aqui, né, do copo de água com a bala aqui, vou colocar aqui para não ter nenhum problema. Em terceiro lugar, essa palavra era usada para embarcações afundadas. Então, embarcações afundadas eram embarcações batizadas. Então, se fosse, nós podemos pegar essa palavra, por exemplo, para falar do Titanic, ele foi um naufrágio, né? Nós usamos a palavra naufrágio, ele está no profundo das águas do oceano. Nós diríamos antigamente, os gregos, o Titanic foi batizado, ou seja, a embarcação que foi afundada, que está lá no profundo das águas. Então, esse é o sentido da palavra batismo e o sentido de usar a palavra batismo. Eles usavam essa palavra batismo nesses aspectos os quais eu estou apresentando aqui. Então, olha só, né? Como ficou claro essa palavra batismo. Nós estamos estudando a etimologia da palavra e a aplicação da palavra, certo? Agora nós vamos entrar aqui no contexto dessa palavra para a nossa fé cristã, certo? Então agora nós vamos entrar muito claramente com essa visão do significado da palavra batismo para a vida cristã. Então vamos entender primeiro que existem 3 batismos para o cristão em geral. Em geral, para nós todos os cristãos, nós temos 3 batismos, os quais nós passamos, pelos quais nós passamos. Nós somos imergidos, submergidos 3 vezes no mínimo, todos os cristãos. Alguns cristãos, eles vão ter um outro tipo de batismo, certo? Que nem todo cristão vai ter. Mas 3 batismos, então eu vou falar desses 3, eu vou explicar o que nem todos os cristãos vão ter. É um batismo que nem todos os cristãos da terra têm. Muitos tiveram, muitos têm, muitos terão, mas 3 todos nós devemos ter. O batismo que nem todos os cristãos vão ter é o batismo que Jesus falou. É o batismo no sofrimento. Você não quer ter esse, né? Nenhum de nós queremos, né? Mas de acordo com a missão que Deus tem para a vida de algumas pessoas são batizadas no sofrimento, certo? Então, em Lucas, eu queria que você que tem a Bíblia aí, se acompanhasse comigo agora, Lucas capítulo 12, certo? Verso de número 50, Jesus está dizendo assim, ó. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Então Jesus ia ser batizado no sofrimento, certo? E Jesus falou, ele veio para ser batizado no sofrimento.
O sofrimento, no caso, para nos salvar. O sofrimento, no caso da cruz, era um batismo. Ele ia ser afundado, ele ia ser coberto, ele ia ser submergido pelo Pai, certo? O Pai ia pegar ele, submergir ele ia ser batizado, ou seja, imergido no sofrimento da cruz. Depois de 3 dias ele ia ser emergido, ele ia ser retirado daquilo pela ressurreição. Então, ele está falando aqui de um batismo de sofrimento. Depois, Jesus disse aos discípulos que os discípulos poderiam ser batizados com esse batismo também, que eles poderiam acontecer isso. No caso, muitos sofreram demais pelo Evangelho. Muitas pessoas, elas chegam a morrer pelo Evangelho, ou seja, elas são batizadas no sofrimento do Evangelho. Não é o sofrimento de não pagar uma conta, de estar devendo, de ser mandado embora do trabalho, de ter uma doença, de ter um casamento rompido, de ter um filho enfermo, de ter um filho nas drogas. São sofrimentos da vida, você entende? Nenhum de nós fomos chamados para ter esses sofrimentos, ser batizado nesses sofrimentos. Não, isso quer dizer um sofrimento da vida. Muitos desses sofrimentos, eles são derivados de situações e de escolhas da nossa vida. Não estou falando desses sofrimentos. Batismo do sofrimento significa o que Paulo disse: eu cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Ou seja, Paulo sofria pelo Evangelho, pela igreja, pelo corpo de Cristo. Ele cumpria as aflições de Cristo no seu corpo, ou seja, ele sofreu muitas coisas pelo Evangelho, por pregar o Evangelho, pela chamada apostólica que ele tinha. Então muitos irmãos, eles têm uma chamada de Deus, que eles vão sofrer pelo Evangelho, você entendeu? Eles vão ter uma chamada de Deus, e essa chamada de Deus, ela vai causar sofrimento, ela vai causar perseguições humanas, perseguições religiosas, perseguições espirituais. Então essas pessoas que são batizadas no sofrimento, elas vão sofrer pelo Evangelho, elas vão pagar um preço muito caro de apanhar pelo Evangelho, serem detonadas pelo Evangelho, sofrer pelo Evangelho e morrer pelo Evangelho. Daí muitos cristãos, em toda a história da igreja, desde os apóstolos, os quais 11 dos 12 morreram de maneira terrível, crucificado, a espada, decapitado, queimado, assolado, esfolado, apedrejado. Só João que sobreviveu e morreu de morte mesmo natural, com 103 anos. Todos os outros faleceram de maneira horrível, e tantos na história da igreja tem acontecido isso, e vai continuar acontecendo, porque é um batismo de sofrimento. Nem todos nós vamos ter esse batismo, mas, posto isso, nós vamos falar dos 3 batismos que existem na palavra de Deus, para que a gente possa compreender essa doutrina dos batismos, certo? Então, existem 3 batismos que nós, cristãos, somos batizados. Nós que nos tornamos igreja, os tirados para fora do mundo, os enxertados em Cristo, temos 3 batismos pela frente, certo? Então, vamos lá. O batismo em Cristo, para dentro do corpo de Cristo, certo? Então, o primeiro batismo com o qual nós somos batizados é o batismo em Cristo, para dentro do corpo de Cristo. Por isso que você tem que entender o significado da palavra batismo. Porque você entendendo o significado da palavra batismo, quando eu falo assim, você e eu somos batizados em Cristo, você já logo vai captar. Opa, é como a bala aqui, né? A bala aqui na água, somos batizados para dentro de Cristo, né? Como a roupa sendo tingida com a tinta lá, é como a embarcação que afunda, certo? É ser coberto, né? É ser afundado, certo? Em Cristo, para dentro do corpo de Cristo. Então o primeiro batismo é esse. Pastor, mas esse aí eu nunca ouvi falar. Mas esse é o primeiro batismo, e você vai compreender ele melhor daqui a pouquinho, porque eu vou falar do segundo agora. O segundo batismo é o batismo que todos nós conhecemos. Qual que é o batismo que todos nós conhecemos? O batismo nas águas, certo? O batismo que nós fazemos com os novos convertidos. Eles são levados a
águas. Então, o batismo nas águas. E o terceiro, que é o foco da minha atenção, do meu estudo nesses dias agora, o terceiro é o batismo no Espírito Santo. Então, 3 batismos para que fique muito claro para nós. Primeiro, o batismo em Cristo para dentro do corpo de Cristo. Segundo, o batismo nas águas. E o terceiro, o batismo no Espírito Santo, certo? Então, já compreendemos os 3 batismos e sabemos desse batismo do sofrimento que não é para todos. Ponto. Vamos então entender o batismo em Cristo. O batismo em Cristo, que é o primeiro que eu falei aqui, certo? Esse batismo para dentro do corpo de Cristo, ele é o novo nascimento, certo? Então, quando eu falo assim, o primeiro batismo é o batismo em Cristo para dentro do corpo de Cristo, eu estou me referindo ao novo nascimento, a doutrina das Escrituras que Jesus começou a explicar para Nicodemos no capítulo 3 de João, e Paulo e Pedro depois sintetizaram melhor ainda essa doutrina de nascer de novo, da água e do Espírito. Então esse batismo é o batismo do novo nascimento, certo? Você nasce de novo, você nasceu em Adão no mundo. O seu cabeça é Adão e você nasceu no corpo de Adão. Qual é o corpo de Adão? O mundo. Qual é o cabeça do mundo? A cabeça de Adão, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você já nasceu aqui. Você nasceu aqui morto espiritualmente. Então, em certo momento da sua vida, você ouviu o Evangelho, você ouviu as boas notícias de que há um Salvador que te salva desse cabeça, que te salva desse corpo, que te tira desse cabeça, que te tira desse corpo. E você aceitou esse Salvador. Esse Salvador te salva dessa cabeça e desse corpo. Então você aceita. Então você diz: eu creio nesse Salvador. Como diz Colossenses 1,13, ele te tira do reino das trevas. O que é tirar do reino das trevas? É te tirar da primeira cabeça, do primeiro pai que é Adão, e te tirar do corpo dele que é o mundo. Ele te tira do reino das trevas e ele te transporta. Ele não só te tira de lá e te deixa no vazio, ele te transporta para o reino do Filho do seu amor. Então esse transporte é um enxerto, é um batismo, certo? Você é imergido, você é submergido para dentro de Cristo. Aqui então Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Aqui Adão é o cabeça e o mundo é o seu corpo. E Satanás é o espírito que age nesse cabeça, que age nesse corpo. E aqui Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, e o Espírito Santo que age pelo cabeça no corpo. Certo? Então você é enxertado, você é batizado, você é imergido, você é afundado para dentro do corpo de Cristo pelo novo nascimento. Então, pegando aqui, você era branco e preto, aqui no corpo de Adão, que é o mundo, o espírito de Satanás agia em você, e aí então vem a palavra das boas notícias. Você pode sair daí, e você decide sair, e você é enxertado no corpo de Cristo, que é a igreja. O cabeça da igreja é Cristo, e o Espírito que age nesse corpo, por meio dessa cabeça, é o Espírito Santo, e você então é tingido, você recebe as cores de Cristo. Uau! Você viu? Você estava imergido como essa bala, no corpo do mundo, no corpo de Adão, que é o mundo. O seu cabeça era Adão, o espírito que agia era Satanás. Então vem Cristo poderosamente e ele faz o seguinte: ele retira você, ele pega você do mundo de Adão e te batiza. O Espírito Santo te batiza, aqui ó,
glória a Deus, no corpo de Cristo. Então você recebe a imersão para dentro do corpo de Cristo. Então olha só, esse é o primeiro, certo? Chamado nas escrituras de único batismo, porque esse é o único batismo que salva. É o primeiro e é o único. Então, como acontece esse batismo? Pelo arrependimento. Jesus começou pregando assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista começou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pedro, no dia de Pentecostes, disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor. O arrependimento, que é a mudança de mente. Você estava preso no Adão, no corpo do Adão, no espírito do mundo, que é Satanás. A sua mente recebeu uma nova mensagem, uma nova ideia, uma nova proposta. Você mudou a sua mente. Você diz: eu não fico mais aqui debaixo da cabeça, eu não fico mais enxertado nesse corpo, nem influenciado por esse espírito. Eu me arrependo, metanoia, mudança de mente. Eu mudo de mente. Agora eu tenho um novo cabeça, que é Cristo. Eu estou no novo corpo, que é a igreja, e um novo espírito age em mim, que é o Espírito Santo. Então acontece isso pelo arrependimento, pela mudança de mente, pela metanoia. Glória a Deus, ficou claro? Aí é chamado de único batismo. Lá em Efésios, por exemplo, no capítulo de número 4, no verso de número 5, nós vamos ver aqui, ó: um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Só existe um batismo nesse sentido, porque é um transporte do mundo para a igreja, de Adão para Cristo, de Satanás para o Espírito Santo. É um batismo, você entendeu? É uma imersão, é um novo nascimento, Então daí você entender o porquê que se relaciona a dizer um só batismo. Então não tem complicações, você entende? A gente fala assim: tem 3 batismos, mas a Bíblia diz que só tem um. Sim, um batismo pelo qual nós somos salvos, um batismo pelo qual nós nos enxertamos no corpo de Cristo, um batismo pelo qual nós trocamos de cabeça, um batismo pelo qual nós trocamos de reino, um batismo pelo qual nós trocamos de espírito. Ficou claro? Então é por isso que é chamado de um só batismo. Então veja, olha só, esse batismo, que é o batismo para dentro do corpo de Cristo, é imersão para dentro de Cristo. Uau, nós moramos em Cristo. Você consegue entender? A gente diz assim: Cristo mora em nós. Perfeito. Cristo mora em você, Cristo mora em mim, maravilhoso. Mas essa é uma parte da moeda, tem outro lado, é 50% da verdade. A outra verdade é que nós moramos em Cristo. Nós moramos em Cristo, porque nós fomos enxertados em Cristo. Que extraordinária essa mensagem. Isso muda a nossa vida, muda a nossa mente, muda a nossa maneira de pensar radicalmente. Quebra a religião completamente. Então, o Espírito Santo que batiza no corpo de Cristo. Então esse batismo, ele é operado pelo Espírito Santo, certo? Aqui na palavra do Senhor, em 1 Coríntios 12, 13, 1 Coríntios 12, 13. Então, quem faz esse batismo, que é o primeiro, que é o batismo para dentro do corpo de Cristo, que é o novo nascimento, que acontece pelo arrependimento, que é um só batismo, é uma só vez isso acontece uma só vez. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Olha, vou repetir. Pois, em um só Espírito, no Espírito Santo, todos nós, toda a igreja, todas as pessoas que se converteram, fomos batizados, fomos imergidos, fomos submergidos, certo? Fomos aplicados dentro, todos nós, em um corpo. Que corpo que é esse? É o corpo de Cristo. Quem é esse corpo de Cristo? A igreja. Então, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Viu? Nós somos batizados nesse Espírito.
Nós fomos batizados nesse corpo, nesse espírito e nesse corpo. Nós bebemos do espírito, porque, veja a água, a bala foi colocada ali, ela recebe. Quando nós somos imergidos em Cristo pelo Espírito Santo, nós bebemos do Espírito de Cristo, nós bebemos do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que faz isso. Isso vai ser tão poderoso que o Espírito veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veio para convencer a gente que nós somos pecadores, que o pecado original nos condenou, do pecado, da justiça, que Cristo fez justiça por nós, Ele morreu por causa desse pecado, e do juízo, que o mundo que tem a cabeça como Adão, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está regido por Satanás, ele está sobre o juízo, que nós podemos sair desse juízo se enxertando no corpo de Cristo, que o cabeça é Cristo, que o Espírito que reina, que rage nesse corpo e nesse cabeça é o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então veja, o Espírito que é o que convence, e quando ele convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito faz esse batismo. Então quem faz o batismo para dentro do corpo de Cristo? O Espírito Santo. Então quem que nos salva? O Espírito Santo. Quem que nos coloca na obra de salvação? O Espírito Santo. Quem nos coloca em Cristo? O Espírito Santo. Quem nos traz realidade do reino? O Espírito Santo. Daí, glória a Deus por isso. Você conseguir entender que esse novo nascimento, você nasceu de novo no corpo de Cristo, no cabeça. Você nasceu em Adão e no mundo, mas agora você está nascendo de novo em outro lugar. É outro lugar. Você não é mais do mundo, você não é mais de Adão, e o espírito do mundo não rege mais você. O príncipe das potestades do ar não rege mais você. Agora é o Espírito de Deus que rege você. Então o Espírito Santo faz esse batismo. Glória a Deus. Como ficou claro, né? É o primeiro batismo, é o mais importante de todos, é o único batismo e é o que salva. Daí os religiosos vão falar assim, mas e o batismo nas águas? O batismo nas águas, então, vem em segundo lugar, certo? É o batismo nas águas, o qual nós praticamos por ordenança de Cristo, por prática dos apóstolos. Se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver Pedro batizando, você vai ver em Samaria tendo batismo, você vai ver batismos pelo livro de Atos. O batismo nas águas eu estou me referindo. Então, o batismo nas águas é uma ordenança, certo? Do Senhor Jesus. E daí, se a gente for aqui, ó, esse texto são mais fáceis de ser compreendidos, porque esses textos eles são falados mais na igreja devido aos batismos que nós fazemos sempre. Então Jesus, quando vai subir ao céu, antes ele deixa as ordens para a igreja e para os seus discípulos, e ele diz assim, ele diz assim, ó, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, pregue a mensagem que vocês podem sair de Adão, do mundo, de Satanás, para Cristo, seu corpo e o Espírito de Deus. Aí ele fala assim, ó, quem crer nessa mensagem, que pode sair, que pode salvar, que pode escapar do juízo, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, olha só, o crer aqui está falando do primeiro batismo. Crer está se referindo a crer, o arrependimento, a mudança de mente, passar a acreditar em algo novo, isso que significa crer, é a mensagem, e aí você é batizado para dentro do corpo de Cristo. Se você é batizado para dentro do corpo de Cristo, você nasceu de novo, você tem que passar pelo segundo batismo, que é o batismo nas águas. Então, o batismo nas águas, ele não salva, mas ele confirma a sua salvação. Então, se você nasceu de novo, a segunda coisa que você tem que fazer é descer as águas. Aí você diz, eu nasci de novo, mas eu não quero descer as águas. Então você não nasceu de novo. Você não foi batizado pela primeira vez, que é o primeiro batismo. O Espírito Santo não te convenceu, o Espírito Santo não te transportou. Então você não se tornou igreja, você não tem outro cabeça. Você não é do reino, você ainda é do mundo. Agora, se você se arrependeu, se você creu, se você sabe que você precisa de um Salvador, você nasce de novo, você recebe o arrependimento, a mudança de mente, a mudança de caminho, a mudança de reino. Você passa a ser do reino de Deus, não mais do reino das trevas. Você passa a ter outra cabeça. E aí o segundo passo, o segundo batismo é ser batizado nas águas, certo? Aí olha só, quem crer e for batizado será salvo.
Então, o batismo nas águas não salva. O que salva é o primeiro batismo, que é para dentro do corpo de Cristo. O batismo nas águas é confirmação que você foi batizado dentro do corpo de Cristo. Você não é mais do mundo, você não é mais de Adão, você não é mais de Satanás. Você agora é do reino, do corpo, que é a igreja, e de Cristo. Então, aqui em Mateus, no capítulo de número 28, vai estar também explicando para nós, certo? No verso 19, está falando assim, ó: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, faça as pessoas nascer de novo, faça as pessoas retirar-se dos ensinos da árvore do conhecimento do bem e do mal, faça com que essas pessoas comecem a ter o conhecimento da árvore da vida, comam da árvore da vida, mudem de reino, deixem de ser do mundo, passem a ser do reino, deixem de ter o cabeça Adão para ter o cabeça Cristo. Então isso que é ser discípulo de todas as nações. E aí a ordem é: batizando-os, imergindo-os, certo? Afundando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é em nome do Pai, imergidos no Pai. Está mostrando o que aconteceu. O batismo é uma amostra física do que aconteceu no Espírito. No Espírito você foi aplicado, você foi enxertado, você foi imergido no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora, o batismo nas águas, ele vai só um ato físico, um símbolo, mostrando uma realidade espiritual. O que ninguém viu porque foi espiritual vai ser exemplificado, simbolizado, explicado num ato físico, que é o batismo nas águas. Então por isso que fala batizando em nome do Pai. Então nome aqui significa no governo do Pai, na pessoa do Pai, no governo do Filho, na pessoa do Filho, no governo do Espírito, na pessoa do Espírito. Glória a Deus. Então essa é a ordem: batizar em nome. Por que em nome? Porque é no reino, na pessoa, no governo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Então, se o batismo para dentro do corpo de Cristo é o Espírito Santo que faz, é o batismo do novo nascimento, e o batismo nas águas é o batismo para confirmar que você foi batizado no corpo, e o batismo aqui no corpo de Cristo é o Espírito Santo quem faz, o batismo nas águas é o ministro que faz, é o homem quem faz, é um nascido de novo que faz, é alguém que foi tirado do mundo e foi ordenado por Deus a batizar as pessoas. Então é alguém da igreja, responsável, idôneo, fortalecido no Espírito, que vai fazer esse batismo. Então é o homem que faz esse batismo. Então a salvação, ela é confirmada no batismo que o homem faz. O Espírito fez o batismo dentro do corpo de Cristo, e agora o homem vai confirmar isso. O homem vai confirmar algo que o Espírito fez. Você entendeu? Então quando fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e imerge a pessoa na água, aleluia, é mostrando o que o Espírito fez. Entenderam? Ficou claro? Então olha só, esse é o segundo. O terceiro, que é o assunto que nós vamos tratar poderosamente nesses dias agora, são dias da gente tratar esse assunto, são dias da gente descobrir coisas novas, para a gente viver as coisas novas. É o batismo no Espírito Santo, certo? É o batismo no Espírito Santo. Então, existe os 3 batismos. Nós somos convocados aos 3 batismos. Ao batismo para dentro do corpo de Cristo, que é a salvação, o novo nascimento, e acontece pelo arrependimento. O batismo nas águas, que é a confirmação de que nós somos salvos, feito pelo homem, por nossa aceitação. E o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele é muito importante. O batismo para dentro do corpo de Cristo nos faz ter o Espírito dentro de nós. O Espírito mora dentro de nós e nós moramos dentro do Espírito. Nós moramos em Cristo e Cristo mora em nós. É o batismo para dentro do corpo de Cristo. O batismo nas águas confirma fisicamente essa obra extraordinária.
E o batismo no Espírito Santo é um revestimento desse poder. É o poder sobre nós. É o poder por fora de nós. No batismo no Espírito Santo nós não vamos nos encher interiormente, nós vamos nos encher exteriormente. Nós vamos ter uma experiência de ter o Espírito numa medida tão poderosa que nós vamos estar cheios de tal forma que nós vamos transbordar, que nós vamos mudar ambientes. É o Espírito sobre nós, é o Espírito sendo colocado, derramado de tal maneira em nós que há um transbordo, que então ele fica não só dentro de nós, mas ele fica por fora de nós. A influência não é apenas dentro, como no novo nascimento, agora a influência é por fora, alcança, atinge as pessoas ao redor, os ambientes ao redor. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Então é um revestimento de poder. Olha que glorioso, certo? Então esse batismo no Espírito Santo, aqui João Batista, quando batizava com água, ele já referia-se a esse batismo com o Espírito Santo. E ele dizia assim, ó, em Mateus capítulo de número 3, certo? Mateus 3, verso 11, diz assim: em verdade vos digo, em verdade vos batizo com água para o arrependimento. João está falando do seu batismo, que é para mudar a mente, para vir o Messias. Veja, o batismo de João não significa que é o mesmo batismo qual a igreja faz, porque o batismo de João era para preparar as pessoas para o Messias, para Cristo, para Jesus aparecer ali depois nas terras judaicas, certo? Eles arrependiam para poder estar prontos para vir a mensagem. Nosso batismo não é como o de João. Nosso batismo é para a confirmação de que o Messias está em nós, de que o reino faz parte de nós e nós fazemos parte do reino. Então há uma diferença do batismo de João para o batismo que Cristo ordenou a igreja a batizar depois, certo? Para ficar claro isso também. Então, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, falando de Jesus, certo? É mais poderoso do que eu, falando de Jesus, é muito mais poderoso, é Deus, né? Cujas sandálias não são dignos de lavar. João é o maior profeta nascido de mulher, está dizendo que não era digno de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo no Espírito Santo já estava sendo anunciado, explicado por João Batista. João Batista começou a falar desse batismo no Espírito Santo. Se a gente procurar aqui também, em João capítulo 1, verso 31, vai dizer assim, ó: eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim batizar com água. Viu o sentido do batismo de João? Para que Jesus aparecesse, era preciso primeiro o batismo com água. João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba repousar sobre ele. Falando que o Espírito desceu em Cristo quando ele desceu as águas. Eu não conhecia, mas o que me enviou para batizar com água me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, falando de novo do batismo com o Espírito Santo. Então, olha que maravilhoso, né? Como que a gente vai ligando as coisas e essa doutrina vai se desmistificando diante dos nossos olhos. O batismo para dentro do corpo de Cristo é o Espírito Santo que faz por meio de convencimento, e a gente se arrepende e a gente nasce de novo, né? O batismo nas águas é confirmação de que aconteceu só no Espírito, entre o nosso Espírito e o Espírito Santo. É a revelação física de um fato, de um ato que é só visto no espiritual. E é o homem quem batiza, né? É um ministro de Deus que faz esse batismo. E o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder, que muda ambientes, que muda situações, que muda coisas, que é um poder de Deus para a gente fazer a obra. É executado e exercido por Jesus. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo batiza a pessoa para dentro do corpo de Cristo, o homem batiza nas águas, e o próprio Jesus batiza seus filhos
com o Espírito Santo. Então, nós já vimos os 3 batismos. Quem faz os 3 batismos? Jesus, certo? É o que batiza com o Espírito Santo. Então, se um dia você for batizado com o Espírito Santo, ou se você é batizado com o Espírito Santo, foi o próprio Jesus que te batizou. Se você nasceu de novo, foi o próprio Espírito Santo que fez você nascer de novo. Se você desceu as águas, foi um homem. Olha que extraordinário. Agora, para a gente ficar assim, né, inteirado em Atos dos Apóstolos, que deveria ser chamado também de Atos do Espírito Santo, certo? Fala desse batismo no Espírito, o significado melhor. É o que nós vamos, de maneira exaustiva, estudar, o batismo no Espírito Santo. Nós estamos pincelando o batismo para dentro do corpo de Cristo, pincelando o batismo nas águas, pincelando o batismo no Espírito Santo, com o foco e o viés de falar do batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é a gente ser tingido com o poder do Espírito Santo, é a gente ser imergido no poder do Espírito Santo, você entendeu? É a gente ficar afundado no Espírito Santo. Então, não é só falar em línguas. Nós ficamos prestando muita atenção no falar em línguas e esquecemos de todo o resto, porque nós ficamos enfatizando falar em línguas e não enfatizamos a palavra batismo no Espírito Santo. Nós enfatizamos em línguas. Então a gente não consegue entender o batismo no Espírito Santo porque a gente não aprendeu o significado da palavra batismo, e a gente, ao invés de olhar para a palavra batismo no Espírito Santo, nessa frase, nós ficamos pensando nas línguas apenas. Então, isso que nós vamos estudar de maneira poderosa. Aqui no livro de Atos, no capítulo 1, Jesus está subindo aos céus, está se despedindo da igreja, e ele está dando as instruções finais. E daí, né, no capítulo 1, no verso 4 ao 8, nós vemos uma conversa de Jesus com os discípulos, dizendo, né, assim: reunindo-os, determinou-lhes que não se ausentar a Jerusalém, para que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então, vocês vão ficar em Jerusalém, para que vocês recebam o batismo no Espírito Santo. Eles já tinham nascido de novo, porque Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 22, Jesus já soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Eles já tinham nascido de Deus, eles já tinham nascido de novo, eles já tinham sido enxertados em Cristo, e eles já tinham sido transportados do reino das trevas. Eles já estavam no Espírito certo, que é o Espírito Santo. Mas agora Jesus está mandando eles se reunir em Jerusalém para eles receberem o poder, revestimento do poder, certo? Então, o novo nascimento é um preenchimento do coração, do espírito interno, para dentro de nós. O novo nascimento é a gente beber na água da vida. O novo nascimento é o que Jesus falou para a mulher samaritana: a água que eu te der se fará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você se preenche. Agora, o batismo no Espírito Santo é essa fonte se tornando rio. Ao invés de você beber uma água, apenas você é jogado dentro das águas. E aí você vai entrar em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lá no capítulo 4, no verso 14, é uma fonte só. Bebe e se torna uma fonte. Lá no capítulo 7, no verso 38, aquela fonte, ela jorrou tanta água que ela se tornou rios de água viva. Então lá no poço de Samaria, a água viva é o novo nascimento. Em João 7, essa água se transformou no batismo no Espírito Santo. Então, agora não só bebeu a água e se preencheu por dentro, agora você está imergido no Espírito, você está cheio de rios de água viva, você foi batizado, você foi imergido, você foi afundado, você foi coberto. O Senhor Jesus exerceu autoridade sobre você, te lançou para dentro do Espírito. Oh, glória a Deus. Então eles deveriam ficar esperando isso. Aí diz assim, ó: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. De novo fazendo o paralelo entre os dois batismos. João batiza com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Vocês vão ser imergidos para dentro do Espírito. Olha que palavra maravilhosa. Imergidos para dentro do Espírito. Aí o versículo 6 diz assim, ó: aqueles, pois, que se
haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás nesse tempo o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não compete a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Jesus está falando do batismo no Espírito Santo, a coisa mais importante que eles poderiam receber agora, depois de serem salvos, depois da primeira experiência, que é ser salvo, nascido de novo, enxertado para dentro do corpo de Cristo. A maior experiência é receber o Espírito Santo, receber o poder do Espírito Santo para levar o reino. Agora, o que acontece? Eles estão preocupados se Deus vai restaurar a nação de Israel. E aí Cristo está falando de uma coisa muito importante: eles estão presos na política, em Israel ser restaurado. E então Cristo vai dizer assim: vocês não devem olhar para isso agora, deixem que o Pai determine. A missão de vocês é: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Veja, vocês vão receber poder, dunamis, quando o Espírito descer sobre vós. Por que diz sobre? Você viu? Sobre, porque dentro eles já estavam preenchidos, eles já tinham nascido de novo. Agora o revestimento é por fora, para levar o reino, para mudar ambientes, para mudar lugares, para curar pessoas, para exercer poder, para trazer o reino, destilar salvação, para serem capazes de levar a mensagem como Cristo foi capaz. Então vocês receberão poder a descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Então aqui nós vamos compreender que a razão central do Espírito Santo vir sobre nós é nos tornar testemunhas de Cristo. Receber poder para nos tornar testemunhas. Então veja, a gente diz assim, se você for batizado com o Espírito Santo, você vai falar em línguas, tá certo? Tá certo, perfeito. Mas não é o foco principal, inicial. O foco principal, inicial de ser batizado com o Espírito Santo é se tornar testemunha de Cristo. É o que Cristo está falando aqui. Senão estaria dizendo assim, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e falareis novas línguas. Não, vocês vão se tornar testemunhas. Então, assim como quando o homem foi criado, Deus falou, domine, é o foco central, domínio. Vocês vão receber poder para serem testemunhas. Vocês são dominadores do reino. Vocês vão levar domínio por onde vocês passarem. O poder que está sobre vocês é para exercer autoridade, o reino, para vocês apresentar o reino. O reino está dentro de vocês, novo nascimento. Agora no batismo no Espírito Santo vocês vão mostrar esse reino por evidências sobrenaturais. Então esse é o sentido do batismo no Espírito Santo. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês vão ser testemunhas em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, o batismo no Espírito Santo, você ser tingido com as cores do Espírito Santo, você ser imergido no Espírito Santo, você se afundar como uma embarcação, como o Titanic, no Espírito Santo, tem o viés de você se tornar uma testemunha com Espírito Santo, com Espírito Santo. Então, ficou claro? Os 3 batismos, fora o batismo do sofrimento, que não são todos nós vamos viver. Agora, ficou claro? Nós vamos estudar o batismo no Espírito Santo de uma maneira que nós nunca vimos. Nós vamos entender isso claramente. Nós vamos estudar o batismo de forma clara e evidente para a gente receber a revelação e viver esse poder de cumprir nosso chamado, nossa vocação, nosso propósito de vida. Amém? Então olha só, está aqui, né? O esqueleto, é um esqueleto da doutrina do batismo para dentro do corpo de Cristo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, certo? Agora, de maneira muito rápida, eu quero passar para vocês, porque tem um monte de lugares nas cartas que está a palavra batismo. Com todas essas informações, olha só, como vai parecer ficar muito claro onde está a palavra batismo para você entender. Então
Então vamos lá. Nos versos do batismo, versos que falam do batismo, nós sabemos que já tem 3, certo? Tem todo esse sentido. Então, aqui em Romanos, por exemplo, vamos ver Romanos, capítulo 6. Então você está vendo esse vídeo, você está aprendendo Romanos 6, 3 e 4. Diz assim, ó. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós, em novidade de vida. Então, você viu como ficou fácil? Que batismo se refere aqui? Vamos entender. Ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, um batismo na morte de Cristo, certo? Fomos batizados lá na cruz, na morte. Ou seja, o que nos ligou ao novo reino? A morte. Nós saímos de Adão e do mundo, morremos. Aí passamos pela cruz, ressuscitamos com Cristo no corpo, na igreja, como cabeça. Então está falando do primeiro batismo, o batismo para dentro do corpo de Cristo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então o batismo nas águas só confirmou isso. Então está se falando aqui de qual batismo? O batismo para dentro do corpo de Cristo. Então, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então nós ressuscitamos com Cristo, viu? Nós fomos retirados lá na cruz, morremos para o mundo, morremos para Adão e para Satanás, fomos ressuscitados aqui para andar em novidade de vida. Então está falando desse batismo, você viu como ficou fácil? Agora em Mateus 3,11, João batiza com água, mas vem um que não é digno nem de que João desamarre as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo, se referindo a qual batismo? Batismo do Espírito Santo. Então está falando do batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Em Atos 2,38, Atos 2,38, vamos ler aqui rapidinho, que é o texto de Pedro batizando 3.000 pessoas nas águas, eles ouviram a palavra que Pedro pregou aqui no dia de Pentecoste e ficaram coração queimando, e perguntaram: o que faremos? E Pedro diz assim, Pedro, porém, respondeu: arrependei-vos, viu? Arrependei-vos. Então Pedro está falando, se vocês se arrepender, vocês vão nascer de novo, vocês vão passar pelo primeiro batismo, que é para dentro do corpo de Cristo, vão deixar o corpo de Adão, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, batismo nas águas, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está falando dos 3 batismos aqui. Você viu como ficou fácil? Vamos repetir para você entender? Então Pedro respondeu-lhe: arrependei-vos, nasçam de novo, sejam batizados para dentro do corpo de Cristo, saiam de Adão, saiam do mundo, saiam do espírito de Satanás, se arrependam, morram para o mundo, nasçam aqui, no reino, no corpo de Cristo, que é a igreja, no cabeça, que é Cristo, no Espírito Santo, que é o Espírito que rege o corpo e o cabeça. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, desçam as águas, confirmem esse arrependimento para perdão dos pecados, certo? Confirmem para que de fato, fisicamente, todos saibam que vocês foram perdoados dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, batismo com Espírito Santo, viu? Os 3 batismos no versículo só, como que ficou fácil. Agora aqui em Atos 1,5, que nós vamos estudar mais depois para frente, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então falando do batismo no Espírito Santo. Agora se você for para 1 Coríntios, olha quantos textos que estão falando de batismo. O livro de Atos fala muito de batismo nas águas. Você viu que tem texto que fala dos 2 batismos, ou de 3 batismos, como o de Atos capítulo 2:38. Agora se a gente observar aqui, 1 Coríntios, Paulo está falando do batismo nas águas. Olha só, 1 Coríntios 1:13. 1 Coríntios 1:13, aí está dizendo assim, será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizados em nome de Paulo? Paulo está falando de batismo nas águas, que tinha uma divisão na igreja.
Paulo está falando, vocês foram batizados nas águas, confirmando que vocês nasceram de novo e foram batizados em Cristo, pelo poder de Cristo. Dou graças a Deus, porque não batizei nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio. Então, eu não batizei vocês nas águas, para que ninguém diga que eu tenho batizado em meu nome. Então, Paulo está dizendo, eu não batizei ninguém no meu nome. Eu só batizei esses dois no nome do Senhor Jesus nas águas. Batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei alguém mais, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não se faça vã. Viu? Ele está dando mais importância a pregação do evangelho, que faz nascer de novo, batizar para dentro do corpo de Cristo, do que o próprio batismo nas águas, que confirma. Eu prego a cruz. Eu não prego que é salvo se descer as águas. Eu prego que se você se arrepender e nascer de novo, você pode descer as águas porque você nasceu de novo. O mais importante é o batismo para dentro do corpo de Cristo. Você viu como que clareia de forma assim tão grande as escrituras? Agora aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 10, e eu vou parar aqui, tem muitos outros, mas você já entendeu. Se você pegar esse vídeo, você vai começar a entender claramente. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 fala assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estavam todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Paulo está dizendo que lá o povo que saiu do Egito, né, o povo que ficou 430 anos no Egito e saíram pelo poder dos milagres dados a Moisés, o libertador, todos estavam debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados em Moisés, tanto na nuvem como no mar. Então está falando de um batismo na nuvem. Todos foram batizados em Moisés, todos foram batizados na lei. Moisés fala da lei, ou seja, eles não foram batizados em Cristo, eles foram batizados na lei de conduta, na lei que Deus deu para Israel, viu? E foram batizados na nuvem como no mar. Então, hoje, né, eles foram batizados no mar, quando o mar vermelho se abriu, ou seja, eles saíram do Egito e foram batizados na nuvem. Eles receberam sobre eles uma proteção para viver o deserto. Então isso está apontando para nós, certo? Nós não somos batizados em Moisés, nós somos batizados em Cristo. Então Moisés fala da lei, Cristo fala da graça. Então nós somos batizados em Cristo, tanto na nuvem quanto no mar. Quando nós nascemos de novo, nós estamos saindo da onde? Do Egito. Nós estamos saindo do mundo, como ele saiu do Egito. E na nuvem, que é no Espírito Santo, nós estamos sendo revestidos para ser guardados e para poder caminhar no deserto o deserto do mundo, não o nosso deserto. Então, viu? Falando do batismo para dentro do corpo de Cristo e falando do batismo no Espírito Santo aqui no versículo 2 de 1 Coríntios 10, certo? Olha só então, quantas informações nós estamos tendo aqui. E daqui por diante nós vamos entrar, né, no batismo com o Espírito Santo. Vamos falar do batismo no Espírito, vamos falar o que é esse batismo e vamos falar do Espírito Santo. Você possa ter crescido um pouco aqui na sabedoria e no conhecimento de Jesus Cristo, para a glória de Deus.